Tô com a cara toda feliz aqui de novo para vocês. Eu sempre abro sorriso porque eu gosto disso aqui, eu amo fazer esse podcast e eu me descobri uma pessoa que ama ouvir histórias. Quero pedir para vocês, meus coruraros, para quem não sabe, coruraro é coração, do jeito que eu chamo os meus cachorros e as pessoas que eu amo. Como eu vou falar coração, eu falo cororororororó, aí ficou coruraro. É uma maneira infinitesimal, tendendo a zero, né? De amar. É muito amor. De amar cachorro, amar pessoas. É corururaros, tá, gente? Se acostumem com isso, essa é a linguagem. Mas eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, para vocês darem para nós a devida relevância, principalmente porque o YouTube entende isso, né? Eu sempre falo isso, mas é necessário porque mesmo falando, criaturas, vocês não curtem aí, bota o dedinho aí, pronto, já ajudou a gente. Aí? E compartilhar. Não, se você curtir, comentar e compartilhar aí, minha filha, só alegria na vida, Deus vai te abençoar infinitamente mais. Quero agradecer muito e dizer para vocês uma coisa muito importante. Eu sou a Tânia do Renato. Eu, Renata Tânia. Ele é o Renato meu, gente. Há 40 anos a gente se conhece, 38 de casados. Não foi fácil? Não é fácil? Não, 40 vai ser dia 14 de dezembro de 80. Deste ano faz 40 anos de conhecer. De conhecimento, que a gente se grudou, nunca mais se largou. E a árvore está lá há 40 anos, a castanheira, né? Castanheira do Sesc de Aracruz, galera. Quem passar lá, olha a castanheira do Renato e da Tânia, a última castanheira grandona do lado direito. Se passar lá e tirar uma foto e marcar, a gente ganha uma caneca do Pode Casar. Agora eu acabei de vocês agora. Quero ver, hein? Marcou nós. Agora vai ter caneca. Vai sair, vocês já vão ter caneca, né? Vocês já sabem, né? Que vocês já viram. Então. Gente, muito obrigada, tá, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, primeiramente, ao nosso Deus maravilhoso, porque esse podcast existe. Depois de uma madrugada mal dormida, que Deus me acordou às 3h30 da manhã e mandou fazer desse jeito que está sendo feito. Amém. É desse jeito que ele mandou, e eu não tiro uma vírgula, não altero nada, e é ele que tem mandado os casais. Por isso que as pessoas que vêm aqui se sintam muito honradas, porque Deus te escolheu. Amém ou não amém, minha galera? Glória a Deus. Meu amor, faça isso. Vou fazer a minha parte, que é apresentar a parte não mais importante, mas tão importante quanto, né? Não mais, não. A mais importante, menino. Tá falando errado. A Então, parte mais importante. Ele trocou. Trocou tudo. Gente, olha só, esse casal aqui é um casal abençoado, um casal jovem, um casal lindo, maravilhoso. Glória a Deus. E eu acabei de ter uma experiência ali, eu sozinho, né? Que eu queria ter esse nome desse rapaz. É um nome, não sei se é francês, mas parece ser francês. É chique, né? É chique demais, é chique demais. Lohan. Muito Que obrigado. nome bonito. E Amandinha, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, gente. Que bom. Benção. Glória a Deus. Agora, esse nome eu achei bonito mesmo, cara. Lohan. Vamos falar pra Fefe colocar no filho dela. Não sei, Pronto. vamos ver. Você vai Vai querer. Vai querer. dar Ou vai querer Renato, não? Eu queria que fosse Renato. Ah, Nossa. Eu Mas queria que os meus netos todos fossem chamassem Renato. Renato 1, 2 e 3. Ia fazer- Renata e tudo. O time, Renato. time de Renato. Eu acho Da bonito vida. a foto ele do gosta, Renato. ele gostou do seu nome, mas você já viu que o dele também, Meu ele Deus, gosta. não. O dele ele ama, o meu ele só gostou. Ele é em primeiro lugar. Foi o Gente, obrigado, escolhido. vocês estão aqui, muito pela confiança, por vocês terem vindo. Obrigada a vocês Vocês por são convidarem a bênção. gente. Muito E aí, obrigada. Montânia? A gente vai começar com aquela perguntinha, né? Que vai sempre para as mulheres, né? Quantos anos vocês sente casados, filhos e tal? Conta pra gente. A gente vai fazer 9 anos agora, dia 15 de dezembro, e 11 anos juntos. Nós temos o Bernardo, de 8 anos, e que é uma bênção, né, amor? Meu É um Deus. presente de Deus nas nossas vidas. Muito usado ele, tá? Ele é uma Deus usa bênção. muito a vida do Bernardo. O futuro profeta dessa nação, né, que ele já fala. Ele já fala, já. Ele já fala. Ele falou comigo ontem, mãe, eu tava orando a Deus, e eu falei perguntei qual é o meu chamado, e eu acho que eu vou ser profeta. Rapaz, E como é que eu vou saber que Deus falou comigo? Eu falei, meu filho, calma, Deus vai falar com você. Ele vai te responder de alguma forma, né, de algum jeito.
E Isso ele é aí uma mostra o bênção. quê? Que as pessoas que buscam encontram, né? Sim. Muitas vezes as pessoas falam, eu não tive essa experiência, eu não tenho essa experiência, eu não consegui alcançar o que vocês alcançaram, conhecer a Deus, querer estar com Deus. Sim. Mas é porque não busca, né? Que se buscar, acha. Acho. Sim, quando a gente se Aquele que posiciona, busca, né? O Senhor, ele é o mais que quer nos conhecer, né? Ele quer nos encontrar, porque ele tá sempre disponível. É a gente que às vezes não procura, ou procura no lugar errado, né? Achando que Deus é uma coisa que ele não é. E as pessoas, assim, estão nesse engano de achar que vários caminhos, né, levam ao Senhor, né? Que Deus é tudo. Mas Deus é um só, né? Não sou. Gente, vocês estão vendo, né? Estão vendo aí, né? São jovens, mas olha de onde que você aprende uma coisa dessa, isso que ela acabou de falar, que as pessoas é que não buscam. E ele está Gente, sempre E disponível. ele está sempre disponível e a gente busca em lugar errado. Na Ai, que expectativa, bênção, né? minha De filha. ter um relacionamento com você. Que Sempre na bênção. expectativa. Mas e aí, vamos para a parte do casamento, do relacionamento. Sei que tem muita coisa aí, muita coisa forte. Tem muito chão, né? A gente é novo, mas tem muito Tem muito chão. chão. Muito chão. Quem quiser pode Tem muita começar a contar história. desde o início. Então, eu e a Amanda, nós nos conhecemos. Nós não morávamos no mesmo bairro, né? É um bairro enorme, de 2 ruas. Boa Vista, ali em cima do Vitória Parte, né? Então é um ovo. Aham. Todo mundo se conhece toda a conhece. vida. E nós nunca tínhamos nos visto. Nunca. Mesmo morando no mesmo Sim. bairro, mesmo estando ali, convivência de família. Minha família conhece a família dela. Minha irmã era amiga próxima da prima dela. Mas a gente Aham. nunca tinha Nem se conhecido. viu. Nunca se tinha se visto, né? E aí, um dia, nossas famílias decidiram falar, vamos alugar uma casa lá em Guarapari e vamos passar uma virada de ano juntos? E alugaram uma casa. E aí, nessa casa, a gente se conheceu. E vocês tinham que idade? Eu tinha 18 e ele tinha acabado de fazer 18 na 18 virada. também. Ele é dia 30 de dezembro. Isso. Aí a gente se conheceu lá. E aí lá, né, comecei, né, a olhar ela de longe e tal. E aí o pai dela já veio falar comigo. Já conhecendo o histórico dele. Porque eu não vim de uma família, de um lar, né, cristão, que eu falo de pai e mãe, né? Minha avó me levava pra igreja até os 13 anos. E depois dos 13 anos eu me desviei, né? Já fui embaixador do rei, eu participava, mas eu me desviei. Uhum. E aí eu não vivi uma vida que Cristo queria pra mim, né? Vivi uma vida secular. E lá nessa casa, eu fazendo as coisas que eu fazia, né? Eu bebia, eu fumava. Mas eu não sabia, né? E a Amanda não sabia. Aí o pai dela já conhecia meu histórico, né? Do bairro. Que eu era muito mulherengo, né? Que ele falava e tal, Mal ó. falado. Mal falado. E aí, ele falou, ó, se você chegar perto da minha filha, nós vamos ter um Tirou problema dele. grande. E eu nem tava olhando pra ela. Aí a partir... Ele jogou a real desse tamanho? Sim. Não, e meu pai é do meu tamanho, né? Imagina. Agora eu tive que rir. É. Oh, Deus. E aí, naquele momento que eu falei, rapaz, a filha dele, eu nem tinha prestado atenção. Aí quando eu fui ver, a Amandinha, né? E eu lá lendo, de boa. Agora, você já era desse tamanho, né? Já. E ele, Meu tamanho pai. da Amanda. Peitudo, né? Ah, bom mesmo. Ele é. Chegou, mandou a real. Pode tirar o Mandou a real. da filha? E a partir daquele momento que eu comecei a ficar de olho na Aí filha dele. ele disse, quem é essa? Quem é a sua filha? Eu não conheço. Viu? Efeito Aí- contrário na hora. Isso, aí ele foi apontar, é aquela lá, ó. Aí eu falei, poxa, aquela lá? Não, pode ficar tranquilo, irmão. E a partir daquele momento, eu comecei a olhar pra ela, ela olhava pra mim. E a gente saímos a primeira vez lá, né, pra tomar uma açaí, né? Eu queria Já- me conhecer, né? A partir daquele momento, o meu rock tinha acabado. Ah, Não, você tinha ido no... Eu, Festa lá eu fui com numa, eu fui numa rave e tal, aí eu voltei da rave. E... Isso naquela, né? Onde você estava. Lá em Guarapari. Guarapari, isso. os pais juntos, todo mundo. Isso, tava todo mundo, a família família. toda. Eu acho que tinha Aí umas, juntou a minha família e a família dele. tinha que a umas minha família é 25 ou 30 pessoas. E era um cerimonial enorme. Mas pra rave você foi sozinho. Fui pra rave com o tio dela. Com o tio dela. Ah, com o tio? É.
Aí você voltou da rave, você falou que aí acabou seu rolê de festa? Isso, de acabou festa. ali? Acabou ali porque eu já tava interessado nela. Aham. Aí eu comecei a ficar mais... E ela era cristã já? Ela sempre foi, né? No Aham. caso, me desde os converti com 15 anos. 15 anos. Aham. Eu encontrei o Mas o seu Senhor. sogro não te ameaçou com nenhum objeto pérfuro cortando. Não. Ele, Acho que sim, é porque ele não tinha neto. foi na cara e na coragem mesmo, Foi. confiando que a palavra dele já ia resolver. Criando, não sabe o quê? Na altura da Na altura. experiência de vida. Só isso. Só. E aí, a partir daquele momento, a gente começou, né? Aqueles flertezinhos e tal, olha pra lá, olha pra cá. Eu passei mal, né? E isso, ela teve asma, que ela é asmática, né? Uhum. E aí, ela foi pro médico, quando ela voltou do médico, eu fui e perguntei, e aí, como é que você tá, né? Preocupado. Preocupado, né? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? E saía, ali eu ganhei ela. Aí a gente saiu, foi tomar açaí, voltou. Beleza. O último dia, na casa. Aí eu entrei na piscina, a menina toda arrumada, o que ela fez? Botou um biquíni, ó. Entrou dentro da piscina. Só pra estar perto. Aí eu já liguei. Ah, Aí eu fui embora, me despedi. Voltei pro bairro, né? Não, você pediu meu telefone. E- Não, na verdade, ele falou bem assim: bota meu número aí. Eu falei, nada disso. Se você quiser, você me manda mensagem. Fazendo de difícil, né? Lógico. E aí eu fui, procurei ela no Facebook na época. Eu já tinha ela no Facebook, nunca tinha visto ela. Olha como é que são as coisas. Aí mandei mensagem pra ela. Ela mandou o número e a gente começou a conversar. Nós íamos escondido pro bairro. Não sei se vocês conhecem o bairro Eurico Salles, Sim. Que é ali do lado. ali do lado. Porque ninguém podia ver a gente junto. Porque o pai dela e a mãe dela não queriam, né? E minha mãe conhece todo mundo. E aí todo mundo ia a contar. fama corria longe, né? Corria. Aí ia para Eurico Salles e ficavam na praça de Eurico Salles, tinha uma igreja lá, e a gente ficava lá, não ficava se beijando, nem nada disso. Conversando. A gente ficava conversando, horas conversando. Naquela pracinha lá embaixo, na saída? Na pracinha de cima ali, Ah, tá. na pracinha de cima. Ficava horas conversando. E ali, a partir daquele momento, por quê? Pra mim, relacionamento era muito superficial, né? Você fica com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e tchau. E ali eu vi que eu criei um vínculo com ela, de amizade. Antes da gente se relacionar, né, amor? A gente criou um vínculo de A amizade, gente né? era amigo, né? De conhecer a vida um do outro, a gente Uhum. contar o que a gente já passou, o que a gente Legal. tinha feito isso. E aí, passou 3 3 meses. meses Nessas conversas. conversas. Beijinho. Isso. E aí eu pedi ela em namoro. Aí ela foi falar com o pai dela. Aí, não Ah, quero. você pediu pra ela, então. Eu falei, você quer namorar comigo? Bebê, você vai chamar direto o velho, Não, ouve. sai pra lá. Meu pai não quis deixar de jeito nenhum. Quer falar? De jeito Fala nenhum. aí o que você falou com seu E pai. eu fui falando com minha mãe, né? Que eu vou pra mãe. Primeiro é a mãe, Mãe, tô gostando do Lohan, não sei o quê. Ela, mas minha filha, ele não é homem pra você. Eu falei, mas eu gosto dele e tal. Eu falei assim, tá, vou falar com seu pai. Foi uma, não. Foi duas, não. Na terceira, ela falou assim, Edson, a Amanda já tem 18 anos, ela já é de maior. Eu fiz 19. 19. Eu tava com 19. Então, deixa ela namorar, não adianta segurar. Se ela quer namorar, amém. Aí foi que ele falou, tá bom. Aí ele deixou. Deixou. Aí eu cheguei lá, né? Achei bonitinho isso, porque tem gente que nem pergunta nada. Não, sim. Já tem 18 anos, acha que é dono da tinha própria feito vida, tudo mora errado. na casa, come a comida da pessoa e acha que é dono da vida e não é, né? Eu Tem tava- que Acho respeitar. legal. E eu respeitei também porque eu tava fazendo tudo errado. Se eu queria fazer uma coisa diferente, eu tinha que fazer as coisas diferentes Fazer do que eu certo. fazia antes, né? E eu não era cristão. E aí eu enrolei ela, porque eu fui pra igreja, fiquei 6 meses na igreja só pra dar aquela. Dizer Né? que era Não crente. sei como é que é. Pra falar que, pô, tô no caminho aqui, vamos ficar junto e tal. E aí eu fui lá no pai dela e sentamos no Levou sofá, aliança. aquela coisa bem formal, né? Tudo bem Eu falei, ó, pra bonitinho. você ver que eu não quero brincar com a sua filha, eu fui e tirei a aliança. Falei aqui. Aliança de compromisso. Aham. Aquela Prata. a de prata, isso. E a partir dali a gente começou a namorar. E, claro, altos e baixos, né, no namoro. Ele monitorando, né? A mãe monitorando. Sim, mas só que aí Não, até mas que depois depois disso- disso, aí hoje em dia Nossa, hoje em Já dia, sei, é o genrinho do coração. puxa saco. isso aí. Mas aí vai.
Conta. Aí foi, né? Passamos por muita dificuldade no namoro, né? Jovens, a gente não entendia muito o que era vida, né? Assim, e um foi ajudando o outro, né? A poder melhorar naquilo que precisava. A Amanda tinha muito ciúme, né, amor? Porque eu já não era fácil, então já vinha as histórias do passado. Pra romper isso é difícil, né, num relacionamento. E aí a gente foi rompendo devagar. Na verdade, eu não tinha muita maturidade, né, Sim. amor? Quantas vezes você ficou lá no portão de casa falando Isso. comigo? Foi muitas vezes. Você já tinha uma maturidade muito maior do que eu, né? Mesmo Você ela. tinha ciúmes dele? Muito. Nossa. E você tinha dela? Não, assim, Ela nem era tanto. tranquila, né? não, ela era tranquila, eu que era o atribulado, não tinha como tipo, pesar, né? Aham. E aí eu ficava horas no portão dela, tipo assim, em pé mesmo, conversando, ó, não é assim que é a vida e tal. Tipo, sabe quando você quer lutar por aquilo, você quer viver aquilo? E todo mundo que me conhecia, né, fala, não, esse cara aí não vai ficar muito tempo nesse relacionamento. E aí estamos aí, ó, há 11 Aí anos você ia ficar no juntos. portão, ela arrumando confuso problema. Isso. Brigava, terminava, Ah, tudo era assim. Eu ficava lá, vamos e tal, insistindo, né? Porque foi nela que eu enxerguei uma mulher pra poder ter uma família. Opa! Porque ela foi a primeira mulher, né, que eu enxerguei e falei: isso é mulher pra casar, isso é mulher pra ter um filho, isso é pra mulher pra constituir uma família. E Você era meio vida louca, mas você tinha umas ideias boas, né, menino? tinha. Mas só que quando eu conheci ela que eu comecei a ter visão do que era ter uma família. Aham. Que eu visei e falar, não, é com ela que eu quero ter uma família. Foi quando eu conheci ela. E aí, a partir daquele momento, a gente Minha foi... sogra também, né, amor? Sua mãe sempre Sim. falava, Lohan, Amanda é Amanda muito de família. Isso. Porque já Fica com sabia que ela. todo dia era uma mulher diferente lá na casa dele, então ela falou assim, não brinca com ela, né? Aham. Já foi dando essas ideias também. Sim, aí aquilo foi mudando o meu jeito de pensar como um homem, né? Porque muitas das vezes, hoje a juventude tá conturbado o pensamento delas, porque homem hoje é aquele homem que pega todo mundo, é aquele homem que vive uma vida, sabe? Com os padrões do mundo, né? Aham. E não é isso que a Tá vida muito fácil também, né, as coisas. Eu acredito que eles deveriam pensar muito mais no futuro do que no agora. Porque se eu pudesse voltar atrás e fazer muitas coisas diferentes, claro que são histórias de vida, a gente não tem como voltar atrás, mas eu faria muitas coisas diferentes. Uhum. Todo mundo faria. E eu falo até com ela, se eu pudesse ter ido lá na sua casa te buscar antes de tudo, eu teria feito tudo de novo. Mas de modos diferentes, sabe? Uhum. Porque eu encontrei nela o amor da minha vida. Não tem como eu mudar isso. Não tem como mudar isso. E aí eu continuei, aí eu saí da igreja, né? Depois de 6 meses, né? Que foi pra Engabelou, ela apaixonar, né? depois tava apaixonado. Já era. E aí? E aí a gente veio passar por um processo, né? Ela tava fazendo a faculdade. E aí ela engravidou. Depois de 3 anos. E depois de 3 anos de namoro, ela engravidou. E aí ela... Conta aí a história, que você foi no médico fazer uma Eu rotina. fui pro médico fazer exame normal, né? Que eu tinha ovário policístico, então é uma patologia que demora você engravidar. E o médico falou, toma o anticoncepcional que vai melhorando e tal, né? Aí eu fui no médico fazer esse exame de rotina, cheguei lá, o médico bem assim, por que você tá aqui? Aí eu falei, não, eu tenho ovário policístico, eu tenho que fazer esse exame de rotina a cada 6 meses pra ver como é que tá. Ele bem assim, você não tem ovário policístico, não. Aí eu, não, ele não, você tá grávida. Assim, na tora, aí eu, meu Deus do céu, do jeito que eu tava, eu fiquei. Aí eu já saí com o exame, tudo certinho, né, do Bernardo. Aí eu só mandei pra ele, bom dia, papai. Eita! Na hora eu... Vocês eram namorados? Namorados, 3 anos namorando. 3 anos namorando. Eu respondi pra ela feliz, eu fiquei feliz. Porque, como eu disse pra vocês, né? Eu já tinha identificado ela como uma mulher Aham. que ia ser a mãe dos meus filhos, que ia ser a mulher da minha vida ali, a partir daquele momento. E eu falei, e aí, vamos pra cima, vamos casar. E o homem? Pai, nossa, eu fiquei escondida na minha sogra, que eu ia depois pra faculdade, né? Nem fui pra faculdade. Fui pra casa dele, fiquei lá. Aí ele contou pra mãe dele. Aí contou. Aí, o que sua mãe falou? Agora tem que ir lá falar com o Edinho, né? Vamos lá, eu vou junto. Eu falei, não, mano, não precisa não, vamos lá, eu vou junto. Vamos lá, nós três. Vamos lá, nós 3, chegamos lá de noite. Aí ele já
Minha mãe já estranhou. O que Nug tá fazendo aqui, minha sogra? Aqui, plena, acho que era terça-feira, né? Terça-feira. Plena terça-feira, alguma coisa tem. Chegamos lá, Conta. com o exame já pronto, com ultrassom do neném. Aí foi Aí é uma mistura. Não, Foi um choque, porque ele falou, pra pô, eu avisei vocês, ela tinha que terminar a faculdade. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, Isso. estava no segundo período, né? Aí vai atrapalhar e tal, mas aí depois disso, né, da conversa e tal, deu tudo certo. Nós casamos, né, no dia 15 de dezembro. E a partir dali a gente começou a viver a nossa vida de casados, né? Eu sempre trabalhei, mas só Não que... inteiro, né, amor? Porque quando a gente casou, a gente não tinha pra onde morar. Isso, não tinha um local, né? Aí a gente tinha morou... casa, aí eu fui morar com a minha sogra. A gente morou 2 anos, né? Isso. 2 anos com a sua mãe, até Aí minha ela mãe foi sair pra do Portugal. emprego e ter que ir para Portugal. Ela não queria, mas ela teve que ir porque ela não estava achando emprego aqui. Foi muito difícil para ela ter que deixar a gente Sim. aqui, né? A família dela é toda daqui. E ela foi. Aí, quando ela foi para Portugal, a gente foi morar com o meu pai, né? Com os meus pais. A gente ficou lá 1 ano. Aí depois... Aí, então, até então, a gente, tipo assim, tava casado, mas sempre tinha alguém, né? Tipo, Sim. morando com os pais, morando com a sogra. Não A tinha gente não vida de tinha como casado. viver uma vida de verdade. A gente foi viver uma vida de casal mesmo depois que a gente foi morar na sua avó, Isso. depois de 3 anos de casado, né? Isso aí. Porque, querendo ou não, sempre tem a Mas sogra aí tá a fazendo... avó tava lá também. Não, minha avó tinha falecido. Não, a avó, Ah, tá. é a mãe de José, né? Já tinha falecido. Aí eles entraram em um acordo, o pai dele, José e o Pra João. vocês morarem lá. Isso. E a casa estava disponível, a gente foi pra lá. Aí ficamos 3 anos lá. Isso aí. Aí, Aí que a gente começou a viver, né? a nossa vida de casado, mas só que também a gente começou a viver os problemas do casamento. Uhum. Porque eu bebia muito, né? Bebia uísque. Você passou 6 meses na igreja e depois você tchau. voltou Tchau. pro mundo. Isso aí. Uhum. E aí eu bebia muito, eu fumava, né? Eu fui descobrir que ele fumava depois de muitos anos. 2 anos, eu Mas acho. como que ele Muitos. conseguiu não ter um cheiro de cigarro Eu na não boca? sei o que ele... Não, era... Maconha, pode falar. Ah, você fumava maconha. E Fumava. você não sentiu o cheiro? Não, Porque maconha não deixa, não? deixa, mas eu não sei o que ele ela fazia. ela tava muito apaixonada, ela tava muito apaixonada. Não, mas eu não sentia mesmo. Sentia Não sentia. Não sentia, não E sabia. aí, nesse processo, né, eu bebia demais, todo final de semana, eu trabalhava na distribuidora de bebidas, né, era distribuidora mesmo, nacional, eu entregava para supermercados e tal, eu tinha acesso, eu comprava, bebia muito uísque, todo final de semana, Foi churrasco quando e eu tal. comecei a ficar preocupada. Porque, Isso. tipo assim, enquanto ele bebia cerveja final de semana, tava tranquilo, né? Assim, entre aspas, né? Os problemas vinham, mas a gente... Mas quando ele começou a trabalhar nessa distribuidora, ele tinha acesso a uísque caro, né? Com valor preço mais bom. acessível. Então, chegava sexta-feira, ele levava 2, 3 garrafas de uísque e ele bebia sozinho, pelo menos uma, Meu Deus. no final de Só semana. Jack Daniels. Eita. Só Aí eu Jack fiquei Daniels. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque, né? Imagina, os problemas de saúde se ele continuasse nessa vida, né? Aí eu comecei a orar em secreto pra Deus tirar ele de lá. Aí aconteceu, né? Depois de que 1 ano você saiu, você foi Menos, mandado eu acho que embora. 1 ano. Aí eu fiquei chateado e tal, pô, eu tava trabalhando, não queria sair, aí saí. Eu sempre trabalhei, mas só que eu não tinha uma profissão assim que eu falo, né? Porque eu tive que começar a vida novo, Tinha responsabilidade. responsabilidade, isso. Não, mas E aí- antes disso, você já trabalhava, né? Pra Sim, ajudar sua mãe. Sim, Ele eu começou a trabalhar com 13 anos na com 13 praia. anos, eu era garçom na praia com 13 anos, então eu sempre trabalhei, né? Eu nunca fui vagabundo, né? Aí a partir daquele momento que ela orou, eu saí daquela empresa, Não entendendo, ficou não entendendo, fiquei chateado. E eu tava fazendo um curso de logística avançada, PCP e controle de estoque. E aí, em meio de uma conversa com um professor, ele pegou e falou: você tá desempregado? Então, ele tinha mais de 400 alunos. Aí ele foi e me indicou para um rapaz chamado Davi, né? Que tava precisando de uma pessoa para trabalhar para ele lá na Pelicano. Sim. E aí, eu fui para lá. E tô lá até hoje, né? E foi a partir daquele momento, né, da oração dela, que a nossa vida começou a caminhar para outro lado. E aí eu entrei com um salário que dava pra... Porque aí a casa da minha avó ficou à venda. E aí, para não morar de aluguel, ela começou a olhar apartamento. Não, porque eu sabia que se a gente fosse para aluguel, Nunca ia sair a gente dali. não quer sair.
Porque não tem como você pagar um aluguel e financiar alguma coisa, né? E a minha sogra, eles, né, viveram muitos anos De aluguel. muitos anos. Aí, nesse momento, eu orando e tal, e ela olhando apartamento. Eu fui na fé, eu falei, e ele, não vou morar, Não vou morar, porque eu quero não saber de vou conseguir ouvir minhas apartamento, músicas. É, aquela reclamação, né? Não vou. Eu falei, amém. Fui sozinha, comecei a procurar. Aí nós achamos. Aí vem o pai dela, né? Porque é igual eu falo. Depois de todo o percalço que ele não queria, né? Mas ele ajudou muita gente. Eu sou Uhum. muito grato ao meu sogro. Eu falo isso a ele. Isso não é vergonha pra mim, né? Olhamos o apartamento e tal, fomos lá ver o apartamento. Aí ele falou com ela: vê o apartamento lá que eu vou ajudar vocês. Aí ela olhou o apartamento. Porque eu não tinha condição financeira, né? Pra, tipo assim, vou lá comprar uma coisa à vista, né? Um salário. Um salário. Na época eu ganhava R$ 1.600. Era o que dava no contra-cheque pra me poder fechar um contrato com a Caixa. Pra você ver como é que Deus moveu. Se eu tivesse na distribuidora de bebida, nem isso eu tinha conseguido. Eu Uhum. tinha registro, tinha Não nada. tinha nada. Não, tinha registro, mas só que o contra-cheque não dava pra fechar com a Caixa, o salário. E aí olhamos, fomos lá, olhamos o apartamento. Na verdade, eu cheguei com tudo pronto. Olha só, tem esse, é assim, tem que dar tanto de entrada, tanto vai ficar assim, tudo pronto. Porque se fosse por ele, a gente não tinha ido, né? Tava no aluguel até hoje. Tava no aluguel. Tem aquele orgulho, né? O homem é orgulhoso, né? E muitas das vezes você deixa de receber uma bênção por causa do orgulho. Sem entendimento ainda, né? Não tava na igreja. E aí, naquele momento, fomos lá, olhamos o apartamento, gostei. Falei, não, legal e tal. Aí a construtora, não é aquele não que eu te mostrei, é outro. Eu falei, se não for aquele, eu não quero. Eu já tava indo embora. Ela, não, vamos fechar naquele. Novo, nunca ninguém tinha morado. Ali na região de Manguinhos. E meu sogro falou, e aí, quanto é que deu a entrada? Aí eu olhei, deu 27.500. Aí eu falei, se eu for dividir a entrada mais a prestação da Caixa, vai ficar apertado demais, né? Aí falou, não, beleza, me manda seu Pix aí. Ó. Viu? Pagou a entrada. Pagou. Mandou os R$ 27.500. Aí ele falou, não se preocupa, um dia se você tiver pra me pagar, você paga. Quando você puder, você me paga. Rapaz, o sogro que não queria saber do homem, hein? Que bênção. Aí ele foi, aí foi a partir daquele momento. Aí a gente foi pra nossa casa, nosso apartamento, né, amor? Tem 3 anos. 3 pra glória anos. de Deus. E a sua vida com Deus, como é que foi? Teve um Então, período? a gente não queria ir para esse apartamento, né? Mas era o único disponível, o único lugar mais barato que a gente ia conseguir manter, né? Ele com o salário dele. Por causa do Bernardo, né? Eu fazia faculdade, então eu sempre pensei, com quem eu vou deixar Bernardo? Quando a gente casou, né? Eu voltei para faculdade, eu deixei com minha mãe um tempo, aí ela voltou a trabalhar. Não, aí a gente foi pra sua avó, ficou com a tiadinha, né, que criou você. Minha Porque eu tiadinha. sempre fiquei muito preocupada. Eu não vou deixar barato com qualquer pessoa, né, com medo das coisas que estão acontecendo. Então, eu sempre fui muito criteriosa com isso. Aí, fiquei pensando, com quem que eu vou deixar? Eu não conheço ninguém naquele lugar, misericórdia. Aí, eu, fazendo faculdade, eu levava ele pra minha mãe, né, lá em Boa Vista, e deixava com a prima dele. Fazia Aí esse eu pagava- sacrifício, né? Pagava minha prima pra A gente cuidar dele. pagava a prima dele pra ficar com ele. Então, assim, esses vários acontecimentos, a gente poderia retroceder, né? Falei, não, mas vamos avançar. Continua. E eu costumo pensar que é o Senhor, né, em suas linhas, costurando a nossa vida, né? Porque a partir daquele lugar que a gente não queria, foi o start de eu voltar pra igreja. Porque eu me converti com 15 anos, saí quando conheci ele. Aí, a gente foi morar lá. E teve um casamento da minha amiga de infância, a Aline. E eu reencontrei, né, um casal de amigos nossos que ia pra igreja com a gente, né? Aí ele falou bem assim, Ira Manu, te amamos. Nossos discipuladores. E eu já tava assim, tipo assim, quando a gente já ia morar mais longe, eu falei, como é que eu vou pra igreja? Eu já não ia, né? Já era em Carapina. Eu já não ia, mas assim, falei, nossa, aí que eu não vou mesmo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí quando eu reencontrei esse casal de amigos nossos, eu falei assim, não, vamos pra igreja, vamos com a gente, que eles moravam pertinho da gente. Eu falei, nossa, que bênção é de Deus, porque eu já tava querendo voltar pra igreja, esse foi o start de Deus, né? Aí eu falei, não, eu vou.
Eu tava precisando disso, tava esperando alguma coisa acontecer assim, né? Eu falei, não, a gente vai. Eu vou. Aí ele falou bem assim, não, eu vou abrir uma célula, porque a nossa igreja é em célula. Eu vou abrir uma célula aqui perto e tal, vamos começar. E ia começar, né? Eu falei, não, eu vou. Que dia que é? Me fala aí. Já peguei o contato e a gente começou. Saber de igreja, né? Aí eu falei, não, eu vou. Aí a gente começou a ir nessa célula. Ah, você foi também. Foi. Ele foi. Na célula ele foi. Na igreja não ia, mas na Na célula eu ia. Pelo menos na A célula. célula é uma bênção pra isso. Isso. Aí foi quando a gente eu voltei a caminhar, né, com o Senhor. Foi em julho de 2022, né, que a Aline casou. Daí pra lá. Aí eu voltei pra igreja, né, a partir da célula, e decidi voltar. Voltei pra Central, que é a nossa igreja, lá em Carapina, né, na época. E eu ia, na cara e na coragem. Pegava a Bernarda e ia de ônibus sozinha. Aí na volta a gente voltava com esse amigo nosso, de carona. Aí eu fui andando, e fui persistindo, fui caminhando. E ele ficava em casa. E ele em casa. Só que eu ia na célula, né? Tinha célula. Aí o Irã, ele é bem estratégico, né? Referente a isso. E aí ele falou, paz, a célula... Que tal a gente fazer a célula na sua casa? Você aceita? Né? Aí a Amanda falou, não aceito. Aí foi a célula lá pra casa. Não, antes disso você botou o empecilho, né? Sim, eu falei, célula e tal. Claro que eu ia botar empecilho, eu não queria, né? O povo da minha casa não tem... Aí eu ficava falando, Ele não tem gosta isso. de gente na casa Não dele. tem isso, não gostava, né? Gente estranha. Um monte de gente que eu não conheço, vem esse povo da igreja. Eu, hein, sei o quê, só quer saber dar dinheiro pra pastor. Aquelas conversas quando você, né? De sempre. Quando você não é cristão e não entende, né? Você fica com isso, né? Sem entendimento. E aí a célula foi lá em casa. E aí com o tempo, né? De célula caminhando, eu fui na igreja uma vez, fui na igreja duas. Aí teve um churrasco de aniversário de uma amiga nossa. E aí lá tinha um pastor Marcelino, que era o pastor da igreja. E aí, nosso pastorzão. Aí, tá até no sertão, né? Foi enviado pro sertão da Bahia. E aí lá... Mas foi pra ficar? Foi pra ficar, Deus. Ele é missionário lá. O ministério dele aqui de 20 anos, ele deixou tudo, Deus enviou ele pro sertão da Bahia, ele foi. Pegou a família e foi. E já tá lá com uma igreja lá de 100 e poucos membros. Sem igreja fazendo. Sem igreja, fazendo cultos, tipo, em praças. É mesmo? Sem uma igreja física, né? Uma referência pra mim. Beijão Marcelino também. Te amamos, pastorzão. Quero te conhecer, hein, Marcelino? Quando você vier aqui, vem no podcast. Ele é bênção. Ele é pastora Roberta, bênção pura. Aí, nessa conversa, eu falei com ele, pô, pastor, mas eu sou maconheiro, né? Conversando em ambiente seguro ali, ele e o Irã, que já era meu discipulador ali. Sou maconheiro, como é que eu vou caçar o quê na igreja? O que eu vou fazer e tal? Aí ele, rapaz, só vai, o Espírito Santo ele vai te conduzir. Em nenhum momento ele me julgou. Eu acho que ele tava esperando isso, né? O pastor isso aí, botar o dedo na cara dele. E no meu interior eu tava pensando isso mesmo. Já é o escape pra mim não querer ir pra igreja mesmo, né? Vai O sair. que o pastor vai achar disso? Já vou ter desculpa, né? Aí ele, não, vai devagar, o Espírito Santo ele convence, ele transforma. Beleza. No outro domingo, fui pro culto. Ele tava pregando e o Espírito Santo já tava me incomodando pra me tomar um posicionamento. Aí ele falou, faça como meu amigo Lohan, que ia ter batismo no outro domingo, né? Que se decidiu se batizar no meio da pregação. Aí eu... Do nada de Deus. Do nada de Deus, né? Aí eu olhei pra Amanda, rima e tal, não sei o quê. No final do culto eu falei, eu vou me batizar domingo que vem. Aí ela vai lá, tipo assim, né? Desacreditando. Eu tava já desacreditada. E aí eu fui no final do culto e falei, minha camisa é GG, eu vou batizar mesmo domingo que vem. E eu fui. Aí eu toquei minha semana como se nada tivesse acontecendo. Bebendo, fumando. Como se nada tivesse acontecendo. No sábado foi um tio meu lá. E aí nós tomamos acho que umas 20 e poucas Heineken. No sábado você ia batizar No domingo, E aí eu, fumando, falei com ele, essa aqui é a última bebida que você tá vendo eu beber. E esse aqui é o último baseado que você tá vendo eu fumar. Que amanhã eu vou batizar e vou ser outra pessoa, a partir de amanhã. Aí ele, Lohan, eu te conheço, né? Desacreditando, né? No domingo eu fui e batizei. A partir do momento que eu batizei, que eu desci as águas, que eu subi, que eu vi o Bernardo vindo do meu encontro, a Amanda chorando e eu ajoelhei ali, abracei eles.
foi como se o Senhor tivesse tirado uma doença, um câncer de mim. E a partir daquele momento, nunca mais eu fumei, nunca mais eu bebi. Glória a Deus. E já se passaram 2 anos. E ali começou a nossa vida, né? Com propósito, né? Uma vida para Cristo, uma vida de entrega. Aí a gente começou a avançar, né? No reino. Nossa igreja expandiu. E olha como que é o mover de Deus. Nós expandimos para Portal de Jacareí, porque é próximo à nossa casa, o nosso apartamento onde nós não queríamos ir. Como Deus, ele pensa além, né? Uhum. Como ele tem planos maiores do que o nosso. Rapaz. E aí, ele moveu muitas pessoas que eram de Carapina para aquele local. E ali nós temos a nossa congregação, que é a Central Praia. E ali nós estamos fazendo o mover de Deus ali. Já estamos... Você usava só maconha Isso. e bebida. Isso. Você nunca usou outra coisa. Não, E aquele dia ali pra você nunca acabou. mais. Quando eu parei de fumar, Glória foi a Deus. assim. Porque tem gente que luta, Foi né? Deus É que um tirou de processo. mim. Eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Não era maconha, era cigarro, mas foi Sim. Deus que tirou de mim. E a Que lindo isso. partir daquele momento, zerou minha vida. Você nunca mais sentiu falta. Nada. Quando é Deus que tira, essa é a diferença. Às vezes a pessoa faz um tratamento, coloca um adesivo, faz não sei o quê, mas aquilo ali é para tentar tirar do sangue, né? Toxina, né? A toxina, o vício sanguíneo, Sim, o vício sim. do ser, né? Mas quando é Deus, não sobra nem o cheiro. E Nada. não sente falta, né? Não, de nada. Não, E absolutamente. eu passo perto de pessoas, às vezes eu tô indo trabalhar, os meninos estão fumando maconha no meio da rua. Aí eu paro pra pensar, rapaz, eu ficava fedendo desse jeito, misericórdia. Ficava não, que eu não sentia. Não, mas é porque você Mas você vê, era o né? amor de Deus na sua vida, não é possível. Cegou, né? Não viu nada. Meu pai. É porque ele tinha planos pra nós, né, maiores, né? E hoje, nós estamos lá na Central Praia, graças a Deus, estamos avançando, né? Ela é líder do Ministério Kids. Eu faço parte do Ministério de... Parece com kit Sou mesmo. tia. Ela é tia. A tia dos Criança kids. cuidando de outra criança aí, ó, meu bebê. Ela é líder, né, do Ministério Kids, eu sou líder do Ministério de Som e faço parte do Ministério de Intercessão. E ali a gente tá construindo uma coisa nova, né, pra honra e glória do Senhor, alcançando vidas. Nós multiplicamos nossa célula, hoje nós somos líderes de célula, temos uma célula na nossa casa, célula videira. Aí ontem, né, nós começamos uma célula lá no meu trabalho também, célula até que o Senhor venha. Rapaz, tem até nome. Sim. E... A nossa célula chama Vila Verde, nunca mais mudou, né? Vila Verde. Amém. O nome do condomínio. O importante é que vocês estão fazendo. 30 anos, eu acho que nós temos 30 anos de convertido, 30 anos nós somos líder de grupo, né? A gente sempre foi. E... Agora, uma coisa que chama muita atenção no que vocês estão falando é quando a gente pensa o seguinte: se vocês pudessem, né? Ter essa maturidade que vocês têm hoje, há um tempo que vocês se conheceram, o que a gente sempre tem falado aqui, né? Assim, as duas pessoas se conhecem, né? E tem aquele tempo de conhecimento. E esse tempo de conhecimento faz com que vocês cresçam juntos, né? Depois tomam a decisão de casar. Sim. Porque quando faz assim, eu também fiz assim, né? Só que tinha uma diferença. Nenhum dos dois conheciam nada do Senhor, né? A gente não sabia de nada. Uhum. Não tinha nenhum compromisso com isso, enfim. A gente passou Eu nem sabia que... Gente, já era velha e eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. Quando eu mudei para cá, eu tinha 21 anos. Que eu mudei para o Espírito Santo, minha avó morreu uma semana depois. Eu voltei em Minas e entrei dentro da igreja onde estava o caixão dela, não tinha nenhum santo. Falei, que lugar esquisito é esse, gente? Isso aqui é uma igreja? Você tem uma ideia da ignorância cristã que era a minha vida e dele também, né? Sim. Aí você pensa o seguinte, que a dificuldade que nós tivemos foi muita dificuldade. Né? E vocês também tiveram muitas dificuldades. Muitas. Se fosse escrever o que vocês passaram aqui, esse podcast ia ser pouco. A gente nem entrou em detalhes, porque
até esse processo de chegar para ele se batizar, assim, foi um conflito muito grande, Imagina. interno meu, interno com Deus e com ele. Por quê? Porque eu queria as coisas no meu tempo, na hora. Imagina, você cria uma expectativa, tipo assim, não, eu quero minha família na igreja. E você quer para hoje, né? Você não quer esperar o tempo do Senhor. E assim, quando eu voltei para a igreja, eu botei na cabeça, eu preciso criar o Bernardo no caminho do Senhor. É. E eu preciso levá-lo para a igreja. Então, às vezes, quando eu estava desanimada, não queria ir, eu ia por ele, né? Aham. Eu fazia por ele porque eu sabia que o Senhor ia fazer através dali, né? Verdade. E antes dele batizar, 1 semana antes, 2 semanas antes, a gente brigou mesmo na casa do tio dele. Por quê? Porque eu me deparei numa situação que eu falei, eu não vou suportar viver isso. Eu quero estar na igreja, eu quero você comigo. E ele sempre teve uma personalidade muito forte. E eu falava com ele falava, quanto mais você fala comigo, mais eu não vou. Não adianta você me obrigar a ir na igreja, eu Só não faço o que eu vou. quero. E era isso. Aí, antes de eu voltar pra igreja, né? Eu fiquei 6 meses na igreja, assim. Aí, quando eu decidi em janeiro, eu falei, não, eu vou entregar tudo que eu tenho pro Senhor. O Senhor vai ser minha primazia. Aí eu voltei pra igreja de fato e comecei a servir na igreja, né? Comecei a servir na recepção, a conhecer a igreja. E eu comecei a fazer o curso de cura interior, que era mais um dia na igreja. Eu falei, não quero saber como é que eu vou. Eu vou. Eu vou em nome de Jesus, né? Que a igreja era longe, eu ia de ônibus sozinha, de noite, em Carapina. Menina, sozinha. Aí eu falei, eu vou dar esse passo de fé. E quando eu descansei, porque a questão dos ciúmes, né? Quando a gente começou a namorar, eu tirei Deus do lugar dele e coloquei o Lohan. Então, quando a gente coloca uma pessoa no lugar que não é dela, e ele se tornou, tipo assim, tudo pra mim. Então, cada vez que a gente brigava, nossa, era o fim pra mim, parecia que eu ia morrer. Por quê? Porque eu tinha uma dependência emocional dele muito grande. Muito grande. Porque eu tirei o Senhor daquele lugar e coloquei ele. Colocou ele. Aham. Aí, quando eu voltei pra igreja, eu falei, não, Senhor, volta pro seu lugar. O Senhor merece a primazia da minha vida. Então, o Senhor tirou isso de mim. Essa dependência emocional, esse ciúmes, esse medo de perder que me dava, né? Paralisava, né? Ela não conseguia avançar por causa do medo. É aquela Aí- história, né? Aquela história não, aquele texto que fala que você buscou primeiro o reino de Deus, né? Colocou Deus em primeiro lugar e todas as coisas Você não acrescenta. vos serão acrescentadas. E tem uma parte que Jesus fala também, né? Aquele que ama pai e mãe acima de mim não é digno de Não é mim. digno de mim. Então, eu fazia Deixa isso. Pai, mãe, né? Eu fazia isso. Então, quando eu entendi que eu precisava do Senhor, não era ele, porque, assim, eu queria que o Senhor fizesse o quê? Falasse com ele, se revelasse, sei lá, descia do céu e aparecia lá e transformasse ele assim. Mas isso não ia acontecer, porque ele queria fazer em mim para através de mim alcançar ele, né? Porque é o que o Senhor faz, né? Em nós para fazer através de nós. O Senhor só vai fazer o transbordar quando a gente está cheio. Então, quando a gente está cheio, a gente transborda na vida, né, das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. E para a glória do Senhor, transbordou nele, chegou nele, né? Alcançou minha casa, que foi uma coisa assim que eu orei muito, nossa, esperei muito no Senhor. Foi o que eu falei, era uma briga interna de querer aquilo muito e muito rápido, muito, muito depressa. E eu sempre entendi que se ele fosse por mim, não valeria a pena, né? Ele ficaria algum tempo, ia me enganar de novo. Então, ia acontecer de novo, depois ia sair. E ele sempre teve essa personalidade forte. Não, eu vou quando eu quero. Você não vai me obrigar a ir. Quando eu quiser, eu vou. Mas quando vai também fica. Esquece. Aí na segunda, terceira vez que ele foi, Marcelino brincou com ele. Já era. Já era. E a Mas você já estava preparado. Já. Você só não tinha dado passo. Não, a célula fazia isso, né? Isso é um Por quê? preparo, né? A célula, para você entender como é que Você chega na funciona igreja, você já está aquilo. prontinho. E eu entendi, né? Porque foi através da vida dela que eu fui alcançado. Hoje, toda vez que eu vou ministrar na igreja, né, que eu vou pregar, eu sempre tento honrar a vida dela de alguma forma, porque foi graças a ela que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que muitas das coisas que deram certo na minha vida foi graças às orações dela. Porque através dos planos que o Senhor tem para nós, através dos planos que o Senhor tem para a vida dela, eu fui alcançado e Deus mudou a história da minha vida através da vida dela. E o que a gente fala é que, porque querendo ou não, nós somos novos, né? Nós temos 9 anos de casado, mas vamos fazer 9 anos agora.
11 anos juntos, mas que a gente fala para os casais é que eles não desistam um do outro. Porque o jeito mais fácil, né, é desistir, largar de mão. É o jeito mais fácil, né? Mas quando você luta, quando você persiste, quando você não desiste da sua família, do seu casamento, as coisas vão, lá na frente, vocês vão entender aquele processo e vão falar, uau, valeu a pena. E é uma Valeu a recompensa pena. eterna, né? Porque não é só a gente viver aqui, é a eternidade, né? Saber que ele vai estar com o Senhor na eternidade, né? Meu filho, né? Vai conhecer o Senhor, vai caminhar esse caminho. É muito sério isso, né? Porque não é só o agora, né? Nós temos um pós, né? E a partir desse momento que eu conheci a Cristo, a nossa vida Mudou completamente. por completo. Porque é isso, o ambiente de risco é muito grande, né? Por exemplo, o que eu falo de ambiente de risco? O ambiente de risco é você tomar uma decisão, por exemplo, você que conhece o Senhor, tomar uma decisão de buscar uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem nada a ver com Deus. Aí você já está correndo um risco. Sim. Né? O jugo desigual é um problema sério. Sim, sim. Mas aí Deus é um cara que é especialista em resolver questões impossíveis, né? Improváveis. Então, assim, muitos casais, igual a vocês, não tiveram essa oportunidade de transformar isso. Por que não? Porque passa pela vontade humana, né? Por decisões humanas. Então, quando você tomou a decisão de pagar o preço por ele, pelo seu casamento, Sim. pela sua vida, talvez pensando o seguinte, que o Bernardo, né? Bernardo. Ele iria ficar sozinho, iria ser aquela criação não muito provável, né? Que fica um pouco com o pai, com a mãe. Compartilhado. A mãe ensinava uma coisa, o pai ensinava outra dentro de casa totalmente diferente, né? Entendeu? Podia também dar errado, né? Sim. Não estou dizendo que tudo dá errado. Não, às vezes não dá errado. Mas a possibilidade de dar errado é muito grande, porque Sim. você quebra um padrão de Deus, né? Então, muitas vezes você tem um problema de separação que o filho vai se aborrecer com o outro e vai querer viver a vida dele. Eu sempre digo uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Tudo aquilo que a gente faz aqui vai refletir em alguém. Com certeza. Vai influenciar a vida de alguém. Sim. O seu filho influencia a vida de alguém. Se for uma influência má, vai trazer destruição a pessoas, a influências más para as pessoas. Então, por isso que é importante, assim, a gente ter, quando você tomar uma decisão de conhecer uma pessoa, você que serve a Deus, conheça uma pessoa também que serve a Deus. Sim. Porque Deus, ele dá jeito, Sim. mas passa pela vontade humana. Se você não decidisse ir para a igreja, Ia você viver seria essa vocês. vida. Verdade. Se você Eu não ia aguentar. você não decidisse ir voltar para o primeiro amor, né? A decisão de voltar para o primeiro amor, eu não sei o que ia ser de vocês. Era mais um casamento falido. Falido. Mais uma criança Sem. distribuída, Sim. Verdade. repartida. Sem princípios. E quando você fala assim que vale a pena crer nisso, vale a pena investir, existe um texto lá em Gálatas, no finalzinho de Gálatas, quando vem falando sobre o fruto da carne, fruto do Espírito, ele fala assim, no finalzinho do texto, contra essas coisas não há lei. E contra a lei de você recuperar um casamento, recuperar uma família, não há lei. Então Deus, ele não vai colocar nenhuma condição para que isso se recupere. Ele vai contribuir com todas as forças que ele tem para que esse relacionamento, esse casamento se estabeleça e seja salvo. Sim. Porque aí você vê que já tem um profeta dentro de casa. Daqui a pouco ele vai casar com a menina, com uma pessoa que também vai ver em vocês o exemplo. E aí não tem como. Aí você lembra daquele texto lá de Salmo 128, né? Do homem bem-aventurado. A sua esposa é como videiro, os filhos como olivais à roda da tua mesa. Bem-aventurado o homem que serve a Deus, está escrito no texto. Amém. Então você vê que a sua descendência recebe de Será Deus abençoada, né? a bênção. Gente, uma coisa aqui que eu estou pensando, a gente sempre fala, né? Você falou várias vezes aí, eu voltei para a igreja. Eu precisava de uma igreja. E tem gente que acha assim que não precisa de igreja. Meu E Deus. a gente está sendo ministrado nesse tempo
do quanto a gente precisa estar na igreja. Tem gente que fala assim, mas pra quê, gente? Pra quê esse negócio de igreja? Igreja não salva. Realmente Igreja não salva ninguém. Não salva mesmo, não. Não se iluda. Também ser um ativista chato pra caramba, cheio de mania, dentro da igreja, que também é um demônio dentro de casa, pode dispensar. Nada. Não adianta. Agora, o fato de você... Porque é Deus que falou sobre isso. Que para você não abandonar a sua congregação. É um lugar que você se fortalece, porque se você fica A fora, unidade, você né? fica à mercê. Quando você está ali, você se fortalece. A célula é uma coisa maravilhosa para poder... Quem não gosta não gosta de igreja. Vai na célula, depois Senhor vai fatalmente fazendo, você vai né? cair na graça da igreja Sim. e vai frequentar. Às vezes a gente fica assim, meio enjoado, né? Acontece coisas, nós somos 30 anos na mesma igreja. Imagina o que nós já passamos. Muita coisa, muita dificuldade. Já vimos muitos fariseus, muita gente chata. Onde tem pessoas, tem Sim. Mas o problema, que né? acontece é exatamente como foi quando Noé fez a arca. Lá dentro tinha animal, um monte de gente, um monte de animal de tudo quanto é tipo, fedendo pra caramba, mas do lado de fora tinha morte. Sim. Entendeu? Melhor tá É melhor tá melhor dentro estar ali com os problemas do que morrer fora. do que do que sair. Uma coisa Porque que eu... quem sai, abraça, apaga e tchau. Já Vai era. embora, Não acabou. tem como, né? Só essa Sustentar. dica aí para quem não gosta de igreja, Sim. marcação à igreja. Uma vez eu falei, um rapaz chegava lá no nosso escritório e ele era muito de uma religião que eu não vou falar aqui, e porque, né, tudo Sim. vira mimimi, né? Sim. E eu falava para ele, rapaz, faz uma coisa, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Brincava com ele assim. Ele ia lá, reclamava, não sei o quê, dos projetos dele, não sei o quê. Rapaz, procura uma igreja próxima da sua casa. Só falava isso, ficava enchendo o saco dele com o negócio de evangelho, Sim, sim. porque a pessoa já era espinhada, né? Já parecia um uriscacheiro querendo jogar veneno na gente. Passou um tempo, menina, chegou lá, daqui a pouco estou escutando ele assoviando um hino. Aleluia. Glória a Deus. Uai, o que aconteceu? Ele, fiz o que você falou, procurei uma igreja mais próxima da minha casa. Glória a Deus. Agora eu sou crente. Glória a Deus. A semente. A glória. A Deus é bom. semente, né? A Não, e semente. aquele lá, ele já era um senhor na época, arquiteto, famosão, projetista e tal. Eu falava, meu Deus, esse homem é difícil, tá? Porque ele já tem as convicções dele e uma religião muito, muito que ele estabelecida na vida dele, mas ele abandonou tudo, procurou uma igrejinha perto da casa dele. Glória a Ficou Deus. feliz, menino. Glória a Deus. É, com Beleza. Jesus não tem como não ser feliz, né? É verdade. É, Mas sobre o que você falou, Renata, eu fui confrontada em relação a isso. Quando a gente foi morar na minha mãe, eu abri uma célula lá de meninas. Aí essa minha amiga que casou, que eu voltei pra igreja, né, assim, através dela, ela era minha discipuladora. No primeiro discipulado, eu fui lá chorando. Amiga, tá muito difícil, isso. Ela falou comigo, amiga, você que escolheu. Você escolheu casar. Agora você precisa lutar. Mas pensa. Eu não queria ouvir isso. Eu queria ouvir, não, o Senhor vai fazer, cara. O Senhor vai chegar lá e vai fazer. amaciando, é. Fui embora, eu nunca mais voltei. Primeiro discipulado. nunca Primeiro mais discipulado, porque a gente não tá... Eu não tava preparada pra isso. Pra ouvir aqui. Pra ouvir aquela verdade. Você que escolheu casar. Você Não quer foi um o Senhor que duelo falou. balanceado. Case com ele. Foi você que escolheu. Agora você lute, né? Porque tem a palavra... A palavra do Senhor fala, né? A mulher santifica o homem, né? Através do conhecimento dela. E foi isso que foi acontecendo. Eu me agarrei nessa palavra. Falei, não, através de mim o Senhor vai santificar a minha casa. É, o que me fez firmar, né? As pessoas às vezes me perguntam, como é que foi? Você fazia tanta coisa, bebia e tal, não sei o quê. Como é que você tá na igreja, né? Esse tempo todo, achei que ia ser só um foguinho de palha, ia sair, porque eu te conheço. Aí eu falo, você conheceu o velho homem, né? Você conheceu o velho Lohan. Hoje eu me tornei uma nova criatura, uma nova pessoa, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, com posicionamentos diferentes. Uma coisa que eu deixo aqui, né, para as pessoas que podem estar vendo esse podcast, que ficam na dúvida de ir para a igreja ou não. A igreja, ela não é um local de pessoas santas. Você, quando você estiver indo para a igreja, você tem que focar em Cristo. Uhum. O alvo é Cristo, não as pessoas. Amém. Porque eu posso falhar com vocês dois. Eu posso falhar com a Amandinha.
Eu posso falhar com tantas outras pessoas, mas Cristo, ele não falha conosco. Não. Então nós temos que estar depositados e firmados em Cristo. Não só a nossa vida pessoal, nosso casamento, tudo que nós fizermos, nós temos que estar firmado em Cristo. Porque nós podemos nos decepcionar com as coisas da vida, né? Com o cotidiano, com as situações. Mas com Cristo, não. Então que os casados, né, mais novos, ou até os mais velhos também, que muitas das vezes são casados mais velhos, mas deixam coisas pequenas, né, afetar o casamento. Né? Que eles possam firmar o casamento em Cristo e confiar. Né? Confiar na transformação, confiar que o Senhor ele vai prover, assim como ele proveu no nosso casamento, assim como ele vem provendo, e ele vai prover por muitos e muitos anos, né, amor? Glória a Deus. Porque eu não vejo mais minha vida sem Cristo. Não existe mais Lohan sem Cristo. Amém. Não existe mais a minha família sem Cristo. Hoje eu não me enxergo. Até a Amanda falou, eu fiz uma oração perigosa, né? Ela falou, Oração do primeiro amor. Ela falou, mas eu faço essa oração ainda hoje e eu não me arrependo dela. Se o Senhor for ver que eu vou me desviar do caminho, eu prefiro morrer do que viver sem Glória a Ele. Deus. Porque aqui a gente vive no máximo 100 anos, vivendo bem assim, sabe? Mas e a eternidade? É pra sempre. E o pra Pra sempre é sempre. como? Vai ser Então como? eu prefiro morrer aqui e viver a eternidade com Cristo do que viver muitos e muitos anos aqui Longe dele. Né? longe dele. E continuar sendo longe dele depois na A eternidade. eternidade é longa demais. Longa pra gente não demais pra pensar gente. nela, né? Então, essa é a história, né? Palavra boa. Nós Eu temos... gosto muito daquela analogia do hospital e igreja, né? É. Então, igreja é um lugar de gente doente, Sim, né? O hospital é a mesma coisa. Então, se você vai procurar um hospital, você vai achar o quê? Lá vai estar todo mundo bom? Não. não, Porque Jesus eu vim para os doentes. doente. Não para o santo. Não vim para gente que não são. Então, igreja eu gosto muito dessa analogia que fala que na igreja é um lugar que você vai encontrar pessoas doentes, mas é o melhor lugar para se estar, né? É o melhor lugar. Igual a Tânia falou da arca, né? Lá dentro tinha um monte de dificuldade, um monte de problema, Imagina o Mas cocô tinha do vida. elefante dentro da arca. mas tinha Tinha vida. Tinha vida lá dentro, né? Lá fora tinha um lugar de morte. Então é muito melhor você estar num lugar de vida, Sim, um monte de gente imperfeita, pastores imperfeitos, líderes imperfeitos, mas existe uma coisa que tem uma pessoa lá que diferencia das outras, o Senhor Jesus Senhor Cristo. Jesus Cristo. Aquele não falha. Esse, ele não falha. Não adianta tentar, ele não falha. Igual aquele louvor, né? Estou firmado na rocha, nada me abalará. Então, que nós possamos, né, estar firmados nele verdadeiramente, que aí as coisas do cotidiano, as dificuldades, elas vão ser, né? Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. É leve. Amém. O que eu vou te perguntar agora é se vocês têm um Vale Night, só vocês dois saírem sozinhos, vocês fazem isso? Fazendo. Tem? Deixa o Bernardo Sim, e sai. Sim. É gostoso, né? é muito. A gente faz muitos dates, né? É. De casais. Esses dias atrás, Manu e Irã, né, que são os nossos discipuladores, vamos na praia? Vamos na praia. Fomos na praia, ficamos na praia até meia-noite, tomamos banho na praia, Ai, que de delícia. noite. A gente sai muito, a gente gosta muito de comida japonesa. A gente sai muito, né, com eles e tal. A gente sai só nós dois também, Bem. faz nosso datezinho. É porque é importante, né? Você ter uma comunhão, né? Você ter uma comunhão de marido e mulher, né? Sem Né? isso, sem o filho. Claro, é muito bom estar com o filho, mas a gente gosta muito de estar em casa também juntos, deitado, vendo um filme, uma série, né? Aham. Juntos. Então a gente gosta muito disso. Nosso momento. Nosso momento. A gente tem o nosso momento. Porque muitas das vezes. Legal esse nome, nosso momento. Vamos fazer um nosso momento. Nosso momento. Nosso momento, legal. Então, olha, você já faz um quadro, ó. Nosso momento. Nosso Momento. Bota assim, nosso momento. E- Casamento de locutor, tá ótimo. Outra coisa que. Só pra deixar aqui, pros casais, né? Vocês são discipuladores de casais há muitos anos, né? Você tem experiência na área, nós somos bebês, né? Barulhento, ó, Alexandre. O café. Aqui. Olha lá. Fala, meu filho. Nada. Não caminhar sozinho, né? Não caminhem sozinho. Tenham pessoas de Deus, tá? Pra caminhar com vocês. Porque dificuldades, vocês Gente, vão parece que ele passar. estava ouvindo o que a gente estava falando agora há pouco. Você pode falar pra câmera lá, ó, isso aí, ó.
Porque eu vou pedir para vocês agora dar um recado. Dá um real pra câmera. Manda uma real para quem está começando, você que tem experiência, apesar de serem com essas carinhas jovens, né? Eu falo pra vocês, não andem sozinhos. Tenham pessoas de Deus pra andar com vocês, pra caminhar com vocês. E que vocês possam falar com pessoas que estão pra agregar na sua vida, estão pra te ajudar a romper, né, as barreiras do casamento, pessoas que estão ali pra agregar. Porque também você não vai sair falando da sua vida pra qualquer pessoa, porque tem pessoas também que vão falar coisas, né, que é o mais fácil, né, que é o padrão do mundo. Separa. Né? Separa. Então, não foi pra isso que nós nos unimos, né? O casamento foi feito pra ser pra sempre, né? Até que a morte nos separe. Então, procurem pessoas capacitadas, pessoas de Deus, tá? Pessoas que vão ajudar vocês a romper uma dificuldade, porque tem uma dificuldade que eu e a Amanda não estamos conseguindo passar, mas eles já passaram, então eles têm experiência pra poder nos passar e nós rompermos aquela barreira. Então, que vocês entendam que caminhar sozinho é muito ruim, tenham pessoas de Deus próximas de vocês, para assim vocês viverem a plenitude do Senhor no seu casamento e serem felizes, né? Verdadeiramente, independente das dificuldades, dos problemas, confiando no Senhor, Amém. confiando que o Senhor ele provê, que o Senhor ele faz e que independente de qualquer coisa, ele está conosco. Amém. Então, entreguem seu casamento nas mãos do Senhor, confiem nele e tudo ele fará, né? Amém. Amém. E o Senhor nos chamou para viver vida em abundância, né? Então, com Ele, nós temos essa abundância do Senhor, né? Uma vida feliz. Porque existem muitas pessoas que estão apenas casados no papel ou numa casa, mas não são felizes, Não né? tem vida, né? Então, é só o Senhor que Ele consegue trazer essa felicidade pra gente, né? Porque a nossa esperança está depositada nele, em quem Ele é, né? Então, é só Ele. Só com Ele que a gente consegue. Recado tá dado. Gente. Já estamos com Chocado. nosso tempo, já acabou, mas a gente está aqui para agradecer a vocês dois. Obrigada. Foi uma a você. bênção, prazer. muito obrigada. Foi Gente, amor estar aqui, né? Foi muito gostoso ouvir. Tem umas coisas que vocês falaram que depois, na hora que eu for assistir, eu vou anotar, porque é sempre um renovo. Pessoas jovens falam coisas que renovam. Não só a vida de gente velha, assim, mas principalmente dos novos, né, que estão começando. Pessoas experientes. Experientes, assim, de cabeça branca, barba branca, né? Apesar que a gente é um casal gato, né? Um casal bonito, um casal feliz. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente tava vendo, né, o podcast de vocês e ajuda muito, sabe? Ajuda, né? Tem Graças a Deus. pessoas que precisam ouvir essas histórias, né, de casamentos saudáveis, né, de casamentos não perfeitos, mas saudáveis, Restaurados no Senhor, Que né? passaram situações que às vezes a pessoa está passando e precisa saber que dá para passar. pode casar, né? Tem solução, né? Casar, tem Pode casar, solução. tem solução. Agora nós vamos dar presente para Ah. vocês. A gente gosta de dar presente. Aqui. Eu vi esses dias ela reclamando. Hã? Eu vi esses dias você falando, a gente entrevista, vocês precisam também de ser entrevistados, né? É, né? Tem que fazer uma inversão aí, trazer um casal pra entrevistar vocês. Porque Casal que caminha com vocês. um casal que caminha com vocês, que já conhece vocês, tem uma intimidade. Tá vendo, José e Michele? Pra fazer um Tomar investimento. E cafezinho. aqui, olha, é o oferecimento da Amanda, da Arte Sonho, que é a nossa apoiadora. Vocês conhecem, né? Conhece a Amanda? Não, eu tô falando a Amanda, né? Amanda é bênção demais. Ela faz as canecas do Pode Casar, pra vocês tomarem um café, marcar a gente, né? Marcar, Sim. claro. Aquele romantismo do obrigado. café da manhã, tomar aquele cafezinho. Aqui, essa arte fui eu que fiz, né? Que pintei. É o azulejo Eu Vim. Nós fomos, aliás, desculpa, eu falei errado. Que a Amanda que faz também, porém fui eu que desenhei, fiz esse azulejo, estilo azulejo português, que é fofo demais. Muito lindo. Obrigada, gente. Muito Amanda. obrigada. Obrigada a Carita da Bricadeiria, que tem uns brigadeiros que o Bernardo vai querer. Nossa, ele ama. Deliciosos. Ele ama. Ela mandou para vocês. A Carita é dona também da Sabores Salgados. Geralmente a gente tem o salgado para comer depois, mas hoje é sábado, não tinha porque abre mais tarde lá. Mas tem aqui os doces para vocês, bombons maravilhosos, bombom de uva, gente, bombom de delícia. damasco. É brigadeiro, né? Maravilhoso. Muito obrigada. Meu Deus. Quero agradecer agora os nossos
patrocinadores, Local Veículos, compra, vende, troca e financia. Tem loja em Vitória, tem loja ali perto do Canguru, Ao lado do Canguru de ao lado do Jardim de Canguru Moeiro, de né? Jardim de Moeiro, os melhores carros, melhores propostas, o melhor atendimento, um atendimento carinhoso. Dudu, muito obrigada. Valeu, Como é que é o Dudu. nome do menino que atende? Jesus, filho do Rondinho, Rondinho, filho do pastor Rondinelli, que já esteve aqui. Muito obrigada. Essa- Doutora Camila Belo, que faz meus procedimentos estéticos, Activa. Obrigada a todos Fazer que uns nos também lá. apoiam. Renato disse que agora vai botar aquela peruca colada na cabeça. Não, A qualquer momento a gente pode chegar aqui e ter um cabeludo do meu lado, meu bem. E o charme dos carecas? Não pode, né? Ah, não, né? Lohan, você é suspeito, né? Então, muito obrigada, Alexandre, aqui da Rocket Filmes, nosso amigão, cuida bem da gente, queridão. nos mima. Muito obrigada, porque você é bênção para nós, tá bom? Ok. Ah, é Lasa. Alexandre tá me avisando, amor. É Lasa Engenharia, é a empresa Esse que do vos meu fala, amor. hein? É o patrocinador! Os dois, né? Que Deus abençoe, amor, você, abençoe a Lázaro, que possa te prosperar, Amém. que possa te Nome de abençoar, a Local e todos que nos acompanham. Muito obrigada, gente, por estarem com a gente, por acompanharem os nossos podcasts. Deixa aí sua curtida, nos ajude e um beijo no coração. Fica com Deus. Fica com Deus. Um beijo, obrigada. Tchau. Tchau, pode Pode, casal. Casais. casa, gente. Tchau.